Jesus está com seus discípulos e ele vai atravessar para o outro lado da margem. A Bíblia diz que Jesus, ele tinha o objetivo de atravessar para o outro lado da margem. No outro lado que Jesus ia atravessar era o território por nome Gadara. E Jesus vai pegar os seus discípulos, ele vai entrar dentro do barco e os discípulos vão conduzir o barco para o outro lado. Haja visto que Jesus está cansado de tanto pregar. E nós sabemos que quem prega cansa, quem evangeliza se cansa, quem faz a obra cansa. E eu quero que você entenda que Jesus está cansado do trabalho evangelístico e está cansado de fazer a obra de libertações. Jesus, por sua vez, ele entra no barco e Jesus está agora cansado. Ele deita sobre a polpa do barco. Ele pega uma almofada, diz o texto, coloca assim a sua cabeça e ele vai pegar no sono. Pois quem está cansado precisa descansar. E Jesus agora vai tirar um sono. Só que o sono de Jesus é tão profundo que eu quero que você entenda o texto que lemos, que a água vai entrar dentro do barco e Jesus não vai acordar. Olha para cá, a Bíblia diz que o mar fica bravio e Jesus também não acorda. Os discípulos estão apavorados e Jesus está dormindo. Escute isso, Jesus está dormindo dentro do barco. Os discípulos estão com medo de naufragar, pois o vento soprava, o mar estava agitado, de maneira que a sonda entra dentro do barco. E nós sabemos que barco que entra na água, que não tira, a tendência é afundar. Mas Jesus está dentro do... Olha para alguém e pergunta: Jesus está no barco? Não, fala com alguém, por favor. Olha para alguém que está do teu lado. Você está no culto, liga para ele, pergunta para ele: Jesus está no barco? Jesus está no barco. Eu quero que você entenda que quando ele está no barco, o perigo vai vir, a tempestade vai vir, mas tenha uma certeza que se você clamar por ele, o barco não vai naufragar, porque ele ainda está no controle. Ele não foge do controle. Eu já tenho uma palavra para liberar. Eu quero te dizer que o problema que você está enfrentando não vai abalar a tua fé. Não pode abalar a tua fé, porque a tua fé está firmada em Jesus. Aleluia. Eu quero que você perceba: medo nós vamos sentir. Quem é que não sente medo? E eu quero que você entenda que a água está entrando dentro do barco. Os discípulos estão apavorados, auxiliares, com medo, porque o pensamento é: se está entrando água, a qualquer momento pode afundar. Os discípulos vão dar um jeitinho. Haja visto que quando a água entra, e você sabe que pescador sempre anda com alguma coisa para tirar a água de dentro do barco. E quem está dentro do barco ali é quem tem experiência. Os discípulos sabiam de pesca, ele conhecia o mar. Escuta aqui, mas a água está entrando e eles não podem evitar que a água entre, mas ele pode tirar a água de dentro do barco. Mas vai chegar uma hora que de tanto tirar água você vai cansar. E foi o que aconteceu com o discípulo. A água entra e eles tiram a água. A água entra e eles tiram a água. Mas houve um momento que um olha para o outro e diz: olha, rapaz, eu não estou aguentando mais, eu estou aqui conjecturando, eu não estou aguentando mais, Pedro. Parece que vejo Pedro olhando para João dizendo: eu também não estou aguentando mais. Quanto mais eu tiro água, mais água entra. Quanto mais eu tiro água, mais água entra. Quanto mais eu oro, mais a luta se aproxima. Quanto mais eu oro, mais tribulação me aparece. Escuta aqui, mas você está orando
resolver se você menos esperar. Os discípulos estão com medo de quê? De morrer. Jesus está dormindo. Natureza humana, ele se cansou. Natureza humana, João disse que Jesus chorou. João 11:35. Aleluia. Mas Jesus está dormindo, mas ele está no controle. Escute isso aqui. Ele está no controle do barco. Eu quero que você entenda que os discípulos, quando vê que a água entra e não consegue dar mais jeito, eles vão clamar. E a Bíblia diz que eles dizem: mestre, mestre, não te importa que perecemos? Qual foi o dia que Jesus não se importou com você? Às vezes a gente está passando luta, tribulação, e a gente diz: parece que Deus esqueceu de mim. Às vezes a gente tem um pensamento negativo: parece que Deus esqueceu de mim. Eu oro e Deus não fala comigo. Os discípulos disseram: mestre, o Senhor não se importa que nós perecemos? E Jesus acorda. Você pensa que Jesus acorda assustado? Ele acorda calmo. Jesus levanta a mão e disse: aquieta-te, filho. Jesus olha para o mar e disse: cala-te. Escute isso aqui. Aí a Bíblia diz